Bom, a gente vai falar agora, Rafa, sobre a periferia no centro das decisões. Olha, a gente tem uma política nova, né, em relação às periferias, agora no Brasil, e quem vai falar sobre isso comigo é o Guilherme Simões, ele que é professor formado em Sociologia pela Universidade do Estado de São Paulo, Unesp, integra o Movimento Negro Raízes da Liberdade e é o secretário nacional de Políticas para Territórios Periféricos, pasta alocada no Ministério das Cidades. Com muito prazer que eu te recebo, viu, Guilherme? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia para todos os espectadores da Rede Brasil Atual. Bom, a gente sabe que essa secretaria é uma nova secretaria, né, que surgiu agora no governo Lula, inclusive foi uma indicação do Guilherme Boulos, tanto essa secretaria como o seu nome, né, para ocupar esse cargo de secretário nacional de políticas para territórios periféricos. E antes da gente falar exatamente da secretaria, eu quero falar um pouco da sua luta, Guilherme, da luta na periferia. Queria que você contasse, você é da Zona Sul de São Paulo, quero que você conte para a gente como é que foi essa sua trajetória, né, em relação ao pessoal, ao movimento, né, dos trabalhadores sem teto também. Conta para a gente inicialmente, Guilherme. Marilu, eu atuo no MTST há cerca de 17 anos, na luta por moradia popular, pelo direito básico, né, que é tão negligenciado e negado historicamente para as maiorias. Então, desde 2005, a gente vem nessa trajetória de luta do MTST, e desde então a gente vem observando e acumulando um pouco de experiência, né, em relação aos problemas, aos dilemas que a periferia sofre, e vem elaborando, vem construindo, articulando, conversando. E acho que é um pouco isso. A nossa trajetória é muito de estar nos territórios, de vivenciar o que se vive, o que se sofre na periferia. Então é um pouco disso que a gente quer trazer também para essa secretaria, como uma novidade, não apenas no papel, mas uma novidade real, concreta. Exato. Falando em realidade real, concreta, eu quero também que você conte, Guilherme, a tua própria história, a história da tua família. Como é que tem sido essa luta também durante tantos anos, né? Você é um jovem negro da periferia, que agora é secretário nacional de políticas para territórios periféricos, mas como é que é toda essa luta, inclusive dos teus antepassados? Marilu, eu sou do Grajaú, né, da Zona Sul de São Paulo. Acho que quem não conhece, é no extremo sul aqui de São Paulo, e sou nascido e criado lá, um bairro, acho que nos bairros mais carentes, mais abandonados pelo poder público historicamente, né, um bairro de uma trajetória, infelizmente, de muita violência, de muita ausência do Estado, né. A nossa família, inclusive, tá todo mundo muito feliz, muito empolgado com essa possibilidade da gente ocupar um espaço de poder, de participar, e um orgulho imenso de participar do governo do Lula, né? A gente, aliás, o Grajaú é uma coisa interessante, Marilu. O Grajaú é um dos poucos bairros que conseguiu, inclusive, resistir a essa onda bolsonarista, a onda que, infelizmente, o país viveu nos últimos anos. Um bairro que se manteve fiel, né? Que elegeu o Lula, também deu a vitória ao Haddad, né? E em 2018 também, né? Por mais difícil que tenha sido, o Grajaú permanece sendo um bairro de muita resistência. É o maior bairro de São Paulo, tem cerca de 700 mil habitantes, né? E da nossa parte, de quem vive lá, de quem conhece, há uma expectativa muito grande, né? Você falou um pouco da minha família, eu mencionei isso, né? Minha família tem uma história também no bairro muito grande, vinda, como a maioria da população de lá, do Nordeste, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, né? Como a maioria da população que está nas periferias vieram desses estados para ajudar a construir São Paulo, a grandeza da cidade de São Paulo. E agora uma expectativa grande da gente poder ajudar a construir, a realizar
coisas que efetivamente interfiram e ajudem a melhorar a vida das pessoas que sofrem, como eu falei, de um abandono crônico do Estado, né? O Estado aparece nas nossas quebradas, nos nossos bairros, nas nossas ruas, geralmente só em forma de Estado policial, de repressão, de morte, né? Mas a gente tem muita esperança, está muito esperançoso, muito motivado de que esse ciclo seja um novo ciclo para a periferia. Agora, os movimentos sociais certamente deverão ter voz, né, junto à Secretaria Nacional, né, de Políticas para Territórios Periféricos, não é mesmo, Guilherme? Com certeza, Marilu. A gente quer, como eu tenho falado, né, a gente costuma dizer o seguinte: a periferia veio para ficar. Né? Os espaços que a gente consegue expressar isso é muito importante dizer, e a gente costuma dizer que veio para ficar porque a gente pretende, né, expressar uma voz que existe, né, uma rede, criar uma rede de articulação com vozes que já existem, com coletivos, com movimentos, né, com agentes do território, e os movimentos sociais são parceiros fundamentais, né, porque não se constrói um país como a gente pretende construir sem participação social. E os movimentos sociais são os nossos professores em relação à mobilização, à participação social, a trazer o povo, a trazer as periferias e o povo mais sofrido para a política. Então, certamente que uma das primeiras iniciativas que a gente vai ter na secretaria é chamar os movimentos, conversar com os movimentos, ouvir. A gente conhece já de perto as demandas dos movimentos sociais das nossas cidades. Então, sem dúvida que a porta da nossa secretaria, do nosso gabinete, vai estar sempre aberta para os movimentos sociais. E, Guilherme, vamos falar dos principais problemas, os principais desafios que você tem pela frente agora, diante dessa secretaria. A gente sabe, enfim, em épocas de chuvas, as enchentes, como elas atingem as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis. A gente tem aí deslizamento de encostas, com centenas de pessoas mortas, sempre se repetindo, é uma tragédia que sempre se repete. Agora, é possível fazer políticas públicas que, de alguma forma, estanquem, né, essas principais tragédias que a gente vive ano a ano no Brasil? Sem dúvida, Maru, assim, o primeiro aspecto que eu acho que é importante falar é que o governo anterior simplesmente negligenciou, abandonou qualquer plano de contingência, qualquer planejamento, qualquer construção de um planejamento para prevenção e mitigação de riscos, né, desastres. Então, a gente ainda está tomando pé da situação no Ministério das Cidades, mas sem dúvida que é possível sim ter um plano de ação para mitigar. Veja, os desastres, em muitos casos, principalmente agora que a gente está assumindo, né, estamos chegando agora, é muito difícil você evitar os desastres. Né? Agora, é possível sim evitar as mortes. Né? Então, nós vamos também, uma das primeiras iniciativas será apresentar um plano integrado. Claro, não é só a nossa secretaria que vai cuidar disso, tem a Secretaria de Defesa Civil, que é fundamental, né? Tem o CEMADEM e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, tem aí uma série de agentes do governo que vão estar integrados e que a gente vai, sem dúvida, pretende apresentar um plano de contingência, um plano de emergência para evitar, se não os desastres, as mortes. E no segundo plano, construir um planejamento, né, para prevenção, aí sim para prevenção de desastres. Né? E aí a gente pretende atuar nisso também com bastante empenho, com bastante força nas próximas semanas. Uhum.
e como é que você espera também enfrentar essa questão da criminalização dos movimentos sociais? A gente tem aqui em São Paulo um governo que é bolsonarista, né, com o Tarcísio, e a gente sabe que o MTST faz ocupação, enfim, e não só o MTST, né, como outras entidades, outros movimentos sociais fazem ocupações. Como é que você vê essa questão também dessa questão da criminalização dos movimentos sociais? Como enfrentar? Olha, eu acho que os movimentos sociais, em primeiro lugar, os movimentos sociais precisam resistir, precisam continuar, né, precisam seguir suas trajetórias, e a criminalização por parte de gente como o Tarcísio, como os bolsonaristas, é a forma que eles têm de tentar nos bloquear, né? Mas os movimentos sociais seguem firmes, né? Seguem resistindo, então eu acho que a gente, enquanto parte do governo, como eu falei anteriormente, tem que abrir as portas para a participação dos movimentos sociais no governo, né? Escutar as demandas, acolher as demandas e buscar fazer em conjunto com os movimentos sociais a política pública, né? Quando o governo escuta, né, quando o governo acolhe, sem dúvida que a política pública é uma política pública mais completa. Então, os movimentos sociais, e aí o espaço para criminalização é diminuto. Então, os movimentos sociais precisam ser ouvidos, precisam ser acolhidos, e a criminalização a gente vai deixar para os bolsonaristas tentarem sem sucesso. Agora, a gente sempre ouve, né, pessoas que não têm o conhecimento devido, né, a respeito dessas questões todas de habitação no Brasil. Elas falam, esse povo aí está invadindo. Bom, primeiro que usa o verbo invadir e não ocupar, né? Começa aí. Mas, enfim, a importância, né, de uma ocupação organizada, essa luta. Eu queria que você falasse dessa luta, você que já participou de tantas ocupações, e falasse dessa questão também do ponto de vista até didático, para as pessoas entenderem a importância dessa luta, e as pessoas não vão ali porque querem, porque não tem casa mesmo, né, Guilherme? Perfeito, Marilu. Acho que você finalizou, acho que justificando muito bem a existência dos movimentos sociais. Movimentos sociais existem porque existe uma necessidade crônica, né? No caso do direito à moradia, é um direito historicamente negado para uma ampla fatia da sociedade, né? Você tem hoje aí cerca de 6 milhões de pessoas que não têm moradia, e ainda é um problema que se torna ainda mais grave nas cidades, que a população em situação de rua. Então as pessoas não participam de movimento social, não fazem ocupação, né, não vão para debaixo da lona, né, viver em uma situação difícil, porque elas escolhem levar suas famílias, seus filhos, muitas vezes crianças pequenas de colo, porque elas querem, porque é bonito, porque é legal. Não é uma escolha, é uma necessidade, né, imperativa no nosso país, que infelizmente volta ao mapa da fome nos últimos anos, volta a ter dados alarmantes de miserabilidade. Então, a luta por moradia, especificamente, mas não só, né, a luta pela terra, né, também, é uma luta que se faz necessária no Brasil. E isso a gente não fala isso com orgulho, né? A gente fala isso com uma certa dor no coração e uma convicção de que os movimentos sociais são necessários. Agora, se a gente tiver política pública de Estado, né, que dure por um longo prazo, né, talvez os movimentos sociais sejam desnecessários a longo prazo. Agora, as pessoas precisam entender que todo mundo tem direito de ter uma moradia, todo mundo tem direito à educação, à saúde, né? Então, nós vivemos num país democrático e que precisa universalizar a democracia. Enquanto a democracia não chegar para os mais pobres, a nossa democracia não está completa. Exato, e aí você vai lidar direto aí com o programa Minha Casa Minha Vida, né, Guilherme? Eu queria que também, qual que é a tua expectativa em relação à retomada, né, desse programa que foi tão destruído no último governo? Verdade, né? Foi destruído, descaracterizado, se construiu um outro programa que não foi efetivo, que não deu nenhuma atenção para a fatia mais pobre. O programa Minha Casa Minha Vida, ele fica
alocado em uma outra secretaria, né, que é a Secretaria Nacional de Habitação. Mas é óbvio que a gente está vivenciando isso ali de perto e tem uma expectativa muito grande, né, que o nosso presidente, desde a campanha, vem falando da necessidade de retomar essa política pública de habitação. Então, há uma expectativa muito grande nas periferias, nos movimentos sociais, da retomada desse programa, porque a gente sabe o significado que tem, né, a diferença que faz na vida de uma pessoa ter acesso à moradia digna. Né? Por mais que às vezes seja difícil, demore, né? E a própria política pública também tem as suas limitações, a expectativa é muito grande, né? E a gente espera, na Secretaria de Territórios Periféricos, também poder contribuir, poder ajudar para fazer uma integração dessa política em todo o nosso território nacional. Vamos falar de favela agora, Guilherme. Qual que é a expectativa também na questão da urbanização, regularização de favelas? Qual que é o seu pensamento em relação a essa questão? Olha, Marilu, as comunidades, as favelas, as quebradas de forma geral, precisam ter uma atenção, e eu acho que a criação da secretaria é importante, estratégica por isso, porque dá uma atenção, um foco especial nesses territórios, para além de uma obra de tapar um buraco ou de fazer uma obra pontual ali, né? É claro, nós precisamos ter um plano, um programa, né? Retomar um programa de urbanização que também foi deixado para trás no último governo. Então, primeira coisa é retomar um plano de urbanização, e aí quando a gente fala um programa de urbanização, nós estamos falando de urbanização integrada, né? Assim como não adianta fazer o Minha Casa Minha Vida, construir um prédio, né, e não ter acesso a outros direitos básicos, né, como escola, como o posto de saúde, como saneamento básico também, não adianta a gente fazer obras de tapa-buraco, né, de preenchimento ali pontual do problema. É preciso um programa, uma estratégia nacional, né, que integre, né, e que vise a diminuição da desigualdade social nos territórios. Porque a gente vê nos territórios periféricos, nas favelas, nas comunidades, que é a maior parte da população, é a população que mais morre, é a população que morre mais cedo, é a população com mais direitos negados. Então, se a gente pensar um plano, né, eu acho que essa é a nossa missão e é o que eu pretendo, como eu pretendo contribuir nessa secretaria, né, ajudar a articular um plano integrado, interministerial, para trazer os direitos humanos, para trazer a igualdade racial, mas para trazer também a educação, a saúde, a cultura para os territórios, num plano que possibilite a chegada do Estado social nas periferias, nas favelas. Porque hoje o que a gente vivencia é um Estado policial, né? Então, nós queremos ajudar a construir uma intervenção com o Estado social. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, tem apelo, né? Isso, sem dúvida nenhuma, vai contar com a participação de quem mora, de quem vive nos territórios, de quem já articula, de quem já constrói coisas nas periferias. E acho que esse é um segundo aspecto importante, para além de um planejamento de um programa de urbanização, é a gente levar em consideração, eu tenho falado isso a todo momento, levar em consideração o que já tem de vivo nas favelas, nas comunidades. Porque a gente costuma olhar para esses territórios, quem é de fora, principalmente, costuma olhar para esses territórios como ausência, né? Mas nós somos potência também. Na favela tem despontando grupos de cultura, grupos que estão ali propondo soluções de economia solidária, né? E assim por diante. Então nós temos que olhar a favela não como ausência, mas também como potência, e fazer política pública junto com quem já está propondo solução. Exato, e como você falou, essa questão da educação também é um ponto fundamental, porque ela vai também, e esses exemplos que você acabou de dar, sensacionais, né, porque vai gerar, inclusive, emprego e renda, né, principalmente para os jovens, né, Guilherme? Exatamente, como o presidente Lula fala, eu acho que essa fala dele é uma fala que me mexe muito comigo, me mobiliza muito, assim, tá na hora de colocar o povo no orçamento, de novo, né, e é uma pena que ele tenha que falar isso de novo, 20 anos depois, né?
porque o pobre foi, de novo, deixado de lado nos últimos governos, no Temer e no Bolsonaro. Então, colocar o pobre no orçamento significa fazer investimento público a partir desses índices de vulnerabilidade, dos problemas sociais que nós temos, mas não para ter gasto, né, para gastar, não, para investir. Né? A favela quer investimento, a favela quer oportunidade. Né? As periferias querem uma chance de mostrar que podem contribuir e muito para o desenvolvimento do nosso país. Perfeito, Guilherme, a gente agradece demais aqui a sua participação, muita sorte aí para você diante desse novo desafio, um forte abraço mesmo, viu? Sorte. Obrigado, Marilu, obrigado a todo mundo, um bom dia. Força. Bom dia, querido, força. Falamos aqui com o Guilherme Simões, ele é o secretário nacional de políticas para territórios periféricos, pasta alocada no Ministério das Cidades. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.